Olá pessoas, Lilo Rodrigues na área, de volta aqui para falar com vocês a respeito de Existência Bugada parte 2. Já existe um vídeo que eu gravei no final de 2016, novembro de 2016, quando ele foi publicado. E eu falava ali a respeito de existência bugada, explicava um pouco algumas teorias que ao decorrer do tempo começaram a dar muito sentido, né? No meu caso, principalmente para mim, acredito que para várias outras pessoas também. Lá eu explico algumas questões dentro de processos, daquilo que acreditam em algumas linhas de espiritualidade, tá? Falando de processos reencarnatórios. E hoje eu estou aqui, independe de quando você está vendo esse vídeo, eu acredito que as linhas de raciocínio ali não mudam muito e são atemporais. Inclusive eu sugiro, caso você não tenha visto a primeira parte do vídeo, assista ali em torno dos 20, 21 minutos. Eu falo o que acontece quando você insiste, né? Quando o coletivo principalmente insiste em repetir um princípio aí de existência bugada, repete os erros sistematicamente, insistindo em não adquirir responsabilidade e consciência. E ali eu falo o que acontece. Tá? Dependendo da época que você está assistindo este vídeo aqui, agora, você vai se sentir bem digamos assim, vivenciando essa realidade, tá? A realidade, como eu menciono no outro vídeo, da criação de um vírus. Então, esse processo todo, ele diz respeito a questões, e hoje eu gravo essa segunda parte desse vídeo em virtude de alguns comentários que eu vi ali no vídeo. Assisti inclusive um vídeo de uma outra pessoa falando de coisas que se repetem na vida dela, que ela acha que é como se tivesse programado isso, né? E para comentar, né, a respeito dessas colocações que as pessoas fizeram e também para falar sobre um outro ponto de vista dentro dessa mesma teoria. Eu acredito no seguinte, com o passar, né, do desenvolvimento dessas teorias e das colocações dessas coisas para as pessoas, eu comecei a perceber o seguinte: algumas coisas, como eu falei, esse vídeo, assim como o outro, eu acredito serem atemporais. Não importa a que época você vai assisti-los, dependendo daquilo que você entende como princípio de vida. E, aliás, vou até colocar de uma outra forma. Independente daquilo que você entenda como princípio de vida, algumas coisas vão fazer todo sentido para você, tá? Como sempre eu falo, independente de fazerem sentido ou não, e ainda que não façam absolutamente nenhum sentido para a sua realidade, aliás, a nossa realidade somos nós quem criamos, então isso pode se modificar para cada um, só que os princípios básicos continuam sempre sendo os mesmos. Então questione do vídeo do que eu vou te falar agora, do vídeo do que eu falo no outro vídeo, e se sinta à vontade para perguntar ou para buscar mais informações, independente de qual seja a fonte. Sendo assim, vamos partir diretamente para os conceitos, digamos assim, atuais e com relação àquilo que as pessoas nos colocaram nos comentários. Muitas pessoas falaram no sentido de déjà vu, tá? Déjà vu, que é aquela sensação de já ter vivenciado aquilo antes. Então nós vamos agora eliminar algumas colocações que eu fiz, tá? Como por exemplo, você pode falar assim: tá, Lilo, no outro vídeo eu fui lá assistir, ou eu já conhecia, e a minha religião ela não prega isso aí que você fala no outro vídeo de reencarnação, eu não acredito nisso. Ok, você não acredita, então vamos lá. Você não acredita a partir de agora, eu não acredito a partir de agora e ninguém acredita. Então vamos entender o seguinte: vamos pegar a partir do momento em que você nasceu, tá? Não existe vida passada, não existem espíritos, não existe nada disso. Existe aquilo que você crê. Se você não crê em nada, você é ateu, também não importa, tá? Vamos lá para os princípios daquilo que eu vou falar da existência bugada agora. O que é isso? Seria um processo que se repete na sua vida, tá? Tanto é que o título do outro vídeo é Existência Bugada, Loop Infinito. Ou seja, esse conceito todo parte do princípio que algo errado aconteceu na sua vida em algum momento, tá? Existência bugada.
e que esse ciclo se repete de diversas formas diferentes, mas trazendo sempre os mesmos princípios de relação com qual tipo de emoção isso está conectado. Então nós já sabemos, tá, de acordo com a neurociência, que as emoções são um resultado, tá? O cérebro processa aquilo, te traz resultados físicos, tá? Te traz todo um processo neurológico, físico e químico no seu corpo. Resulta em, por exemplo, medo. O que é medo? O que seria o medo? Automaticamente, quando você se defronta, por exemplo, você está nadando no mar e encontra com um tubarão. Basicamente, você pode fazer 3 coisas, que é paralisar, tá? Depende das suas experiências, tá? E assim como dos seus pais, você herda um pouquinho daquilo, mas o seu cérebro vai agir como? Ou você congela e fica paralisado, tá? Muitos animais, inclusive, fingem de mortos em situações assim. Ou você vai fugir, ou você vai tentar enfrentar o tubarão para ver o que acontece. Vai encarar ele, vai ficar ali controlando a respiração e vai tomar uma decisão. Tudo isso está acontecendo no seu cérebro. Tá? Então as emoções, se você pesquisar por aí, pesquisar na internet, for ler em livros, você vai ver que a ciência, a neurociência, ela já entende o que é uma emoção. A emoção não é algo que vem do paraíso cósmico, do além, sabe, do mundo espiritual, vamos dizer assim. As emoções acontecem no seu cérebro. E aí o que acontece? Concentrando isso nesses princípios científicos, nós vamos colocar o seguinte nessa parte 2. Então, entendendo isso, como esses processos, vamos colocar uma questão aqui. Seus processos emocionais que aconteceram nas suas fases mais pueris, digamos assim, né? Quando você era jovem, quando você era criança, quando você era mais novo. E mais novo, quando eu falo, gente, eu não estou falando só para as pessoas que têm 30, 40, 50 anos, sei lá quantos anos você tem. Se você tem 15 anos e já está se ligando que tem alguma coisa errada se repetindo na tua vida, é porque provavelmente tenha mesmo, tá? Porque talvez aconteceu ali aos 7, aos 6 anos de idade, aos 8, aos 10. Ok? Tem alguns ciclos ali que você passa do 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21 e assim por diante. Então, dependendo da sua idade, mesmo que você seja ainda adolescente ou esteja ali, né, naquela transição, a chamada pré-adolescência, pode ser que... Só que eu te recomendo a não ter tanta neura. Se você for um adolescente, preste atenção. Se você for menos que um adolescente, não fique tão neurótico ou neurótica com essas coisas, tá? Presta atenção, mas não a questão toda é encontrar soluções e responsabilidade. Então vamos lá. Algumas pessoas comentaram essa sensação, né, de já ter vivenciado algo, como se já conhecesse o resultado da coisa. Muito provavelmente nós temos alguns princípios, né? Por quê? Nós herdamos algumas experiências existenciais, as espécies herdam algumas questões que são de vivências de raça. Por exemplo, um filhote de uma outra espécie, tá? Uma criança, pode sentir medo de um determinado animal quando ela o encontra. Por quê? Porque provavelmente as pessoas daquela família, tá? Os seres daquela espécie já tiveram experiências em que houve uma situação de perigo com relação àquela outra espécie, aquela outra situação. Então ela já tem aquilo gravado nela e o cérebro já sabe como reagir. Porque ele já tem aquela, entre aspas, memória existencial que vem não de outra vida, mas das pessoas da família, dos membros daquela espécie que viveram e experienciaram situações de risco ou não, né? Também situações de prazer com relação a determinados tipos de outros seres ou situações. Beleza? Então, ok, se você entendeu isso, aí vai ficando cada vez mais fácil você entender algumas questões que você atrai. Por quê? O comportamento das pessoas, ele gira em torno do quê? Tomadas de decisão, relações emocionais, só que você emite sinais. Dia desses eu estava vendo o programa e foi muito interessante,
E esse programa ele disse assim, né? Ele fez uma experiência com uma atriz e ela tinha que tomar decisões de pessoas que teriam chance com ela, tá? Escolher pares, né? Era uma brincadeira e a pessoa tinha que escolher. Só que ela tinha, eu acho que entre 5 e 10 segundos para tomar uma decisão. E ela foi escolhendo. As nossas decisões, inclusive amorosas, de acordo com o que dizia o programa, e eu achei muito interessante, tá? Isso é científico, gente. Isso daí não é... alguém não acordou de manhã achando e ficou achando porque falou com 2 pessoas, tá? Foi feita uma amostragem de milhares e milhares de pessoas, foi feito um estudo e tal. Então, as suas decisões muitas vezes passam por alguns segundos, 3 segundos, você toma uma decisão. No caso dessa experiência, a pessoa levava esse tempo em média para decidir se a pessoa servia para ser par dela ou não. Comportamento, roupa, jeito de sorrir, de olhar, de vestir, tudo. O cérebro, nesses 3 segundos, ele avalia a pessoa, tá? Perfume, tá? Se tiver, né, cara a cara, ele avalia tudo isso e te diz essa pessoa serve para você ou não. Desenho do rosto e tudo mais. Sendo assim, essas tomadas de decisão também podem atrair, tá? Aí vem a parte, né, da teoria. Você emite sinais, ok? Sabe quando alguém percebe que você estava afim de falar com ela? Não é só relacionamento, tá? Homem e mulher, é um relacionamento amoroso. Não estou falando disso apenas. Estou falando também daquele amigo, aquele parente que liga pra você e fala, e aí você fala, pô, tava pensando em você, cara, ia ligar pra você agora. Sabe? Coisas assim. Você emitiu um sinal. Ok? Você emitiu um sinal, você começou a pensar na pessoa. Não começou? Eu não estou nem questionando aqui a parte realmente só de teoria. Você falou ou não falou para a pessoa quando ela te ligou, te mandou uma mensagem lá pelo WhatsApp ou por algum meio qualquer, que você, poxa, tá pensando em te ligar, tá pensando em falar com você, te chamar agora. Você não estava realmente pensando? Não foi assim que aconteceu? Então isso é um fato, não é teoria. Ok? Então, assim como você emitiu esse sinal, a pessoa captou e respondeu, o que acontece? Captou é ruim, né? Captou. A pessoa captou. Para de atropelar o português. Eu sou escritor, gente, não posso fazer essas coisas. Então, voltando ao raciocínio, a pessoa captou aquele sinal e respondeu a ele. Tá? Foi um pulso que você emitiu para a pessoa. Como se fosse... vamos imaginar aqui para ficar fácil de entender, como se fosse um sinal de celular. Você mandou uma chamada mental para a pessoa se conectou à sua e respondeu aquele seu chamado. Foi isso que aconteceu. Então, voltando à história lá da sensação, né, do déjà vu. Por que isso? Né? Porque é aquela sensação de achar que aquilo já aconteceu na sua vida e muitas coisas se repetirem. São vários os motivos que isso pode acontecer. Um deles é você existencialmente nessa vida já ter passado por situações que você não se lembra na infância, inclusive infância ou antes dela, vão considerar no útero da sua mãe, tá? Passado por situações e estar tendo a sensação de repetição. Por que que você tem a sensação? Porque muitas vezes as conexões emocionais que o cérebro está associando para desencadear aquela sua interpretação estão diretamente ligados à experiência. Só que ilustrativamente você se permite crer que aquela coisa que se desenha na sua frente, tá? Que você está vivenciando, aquelas situações, você já viveu exatamente daquela maneira. No entanto, não necessariamente são uma repetição de momento exato, mas sim um correlacionamento de emoções. É isso que o seu cérebro associa. Isso já aconteceu antes, porque ele entende que desencadeou o mesmo processo emocional. Esclareci ou compliquei agora? Né? Espero ter esclarecido. Então você cria essa sensação. E a sensação de imagem, o que acontece muitas vezes, tá? Se não na maioria delas, é que a sua mente ela consegue associar e juntar. Se você for assistir meu vídeo, que também é antigo, também preciso fazer uma
um desenvolvimento atual dele, mas também cabe aqui como exemplo. Se você for ver meu vídeo que fala de viagem astral e viagem mental, na verdade eu falo de imaginação, projeção astral e projeção mental. Tem uma linha de estudos que fala de uma projeção mental, que seria acessar, né, altas esferas de energia e tal, dimensões. Não é disso, tá? Quando eu falo projeção mental, naquele vídeo, estou me referindo, na verdade, à imaginação, tá? Aquele sonho de imaginação. Então, a sua mente ela é capaz de fazer zilhões de conexões diferentes e criar realidades que juntas possam te levar a crer que aquilo você já vivenciou, ok? Isso por causa da conexão com as experiências emocionais e de memórias. Então, a sua mente é capaz de reproduzir isso e te fazer acreditar que exatamente você já viveu aquela situação. Na verdade, é uma ilusão. Tá? O que existe realmente de conexão são os princípios daquilo que o cérebro reconheceu como a emoção que se refere àquilo. Ou seja, a pessoa foi lá, te chamou para viajar, você aceitou, era um dia que estava ensolarado, tá? Hoje está um dia ensolarado, céu muito bonito, e você tem a sensação de já ter vivenciado isso. Porque na verdade a sua memória passada se conecta àquela situação. Então você começa a projetar toda essa sensação de já ter vivenciado aquilo. Boa ou ruim, não importa. E aí vem uma coisa interessante. Lembra que eu falei, né, nesse vídeo mesmo, vamos eliminar essas questões que eu falo no outro vídeo, de que eu usei um processo me utilizando daquilo que as pessoas acreditam no processo reencarnatório. Só que acabou isso, não existe mais, né? Como eu estou colocando aqui agora nesse vídeo, o exemplo agora é para você que não acredita em nada disso. Você tem ou a sua religião ou religião nenhuma, mas você não acredita que você vai morrer nessa vida e vai nascer de novo em outra para viver o processo de novo. Não, isso não existe para você. Tá? Isso simplesmente apaga. Você morreu, morreu, acabou. E aí, por que você está passando por situações iguais nesta vida? Na sua existência de agora, né? Nesta única existência que você tem. Por que você está vivenciando isso? Para um pouquinho e volta um pouco no tempo, como eu falei. Claro, a maioria das pessoas não vai se recordar do que vivenciou no útero das suas mães. Em alguns casos você vai ter que investigar isso. Mas na maioria dos casos não. Na maioria dos casos são coisas que começaram a acontecer na sua infância. Então veja bem. Coisas que você projetou na sua infância sobre aquilo que você gostaria de ser na fase adulta, principalmente as brincadeiras que você fazia, que você gostava mais de participar ou de se imaginar, provavelmente são agora na sua fase, né, adolescente ou adulto, é isso que você está vivenciando. Tá? É uma projeção daquilo. Ou seja, você direcionou, né, o seu foco, a sua concentração para a realização dessas coisas. Mesmo que tenha ficado no inconsciente, né, se perdido ali no inconsciente, você começou a tomar atitudes e decisões que te levam a realizar aquilo que você projetou lá na infância, que ainda estava fresca a coisa, estava só começando a desenvolver. E aí vem uma coisa interessante. Conforme as situações vão se repetindo, existe uma escala. Novamente, né? Eu volto a falar, falei no começo, falo agora e vou falar no final. Duvide, pesquise e questione isso que eu estou falando. Veja se para você faz sentido. Então vamos lá. Vamos imaginar que ali eu vou colocar como idade escolar, tá? Não vou colocar idade de nascimento e tal, né? Eu vou colocar como idades escolares, porque eu acho que tem uma referência legal ali para muita gente. Quando você estava ali na sétima, sexta série, algo que aconteceu com você. Aquilo te marcou de alguma maneira, positiva ou negativa. Aí quando você chegou ali numa outra idade, né, estava ali terminando o colégio, né, começando a pensar na faculdade, talvez ali no meio do caminho, aconteceram outras situações que você fala, poxa, eu já passei por isso antes. Tá estranho isso, parece que já aconteceu tudinho.
Na verdade não parece. Você está repetindo um ciclo, assim como eu falo no outro vídeo. Porém, à medida em que você continua repetindo esses ciclos, eles nunca se repetem com a mesma intensidade. Essa intensidade ela vai aumentando. Ou seja, se é um ciclo de intensidade de prosperidade, você tende a ficar cada vez mais próspero no sentido financeiro, pode ser, ou mais amplo da palavra, saúde. Você vai ficando cada vez mais saudável, ou atraindo cada vez mais dinheiro, ou em processos única e exclusivamente sentimentais, emocionais, você começa a atrair situações que são mais impactantes ao longo da sua vida. Então você vivenciou uma coisa, traumatizou ou foi boa, a próxima ela vai ter maior intensidade. Sendo assim, vamos supor que você não aprendeu. Você tem uma questão sua que você atraiu, você se colocou, né? Você não foi colocado. Na verdade, nós não somos colocados em situação. Nós nos colocamos nas situações, nós atraímos ela e a partir daí a questão toda gira em torno do quê? Você se colocou numa situação, você atraiu isso e você não entendeu direito, você não passou muito bem por essa situação. Você não está sendo testado, você está atraindo isso para você. Não tem nenhuma força colocando aquilo na sua vida. É você puxando aquilo para você. Então você foi lá, vivenciou uma situação, num dado momento aquilo causou uma emoção. Registrou, o cérebro gravou, relacionou as coisas. Passado um tempo, te dá a sensação de você estar repetindo aquilo, porque realmente você está, porque emocionalmente a frequência que você está acessando é exatamente a mesma daquele primeiro processo. Você não entendeu de novo. Então, vamos supor que foi um processo pessoal a primeira vez, a segunda vez foi um processo pessoal novamente, com maior intensidade. A próxima vez que acontecer, tomando como exemplo que você ainda não entendeu, e tomando como princípio que seja um processo negativo, tá? Como há um aumento de intensidade, eu estou pegando o negativo aqui porque a maioria das pessoas geralmente procura esse tipo de informação porque está com algum tipo de trauma. Porque se não tiver, geralmente você não procura nada disso. Então vamos lá. Na parte negativa, vai acontecer o quê? Você começa a projetar aquele princípio emocional para vivenciá-lo em outras esferas. O que significa isso, Lino? Vivenciá-lo em outras esferas. Vamos colocar um exemplo assim, você teve um trauma emocional com alguém na sua escola, aí se repetiu tempos depois, outro trauma emocional, só que você não percebeu, mas ele já estava mais intenso. E aí você vai progredindo isso, você vai projetar isso na tua família, tá? Se for um colega de escola, depois você vai trazer isso para dentro de casa, você vai vivenciar isso com um ou mais familiares, você vai vivenciar isso, se não entender, quando você começar a trabalhar com um colega de trabalho, com um chefe. Só que o que você deve prestar atenção, não vou nem me alongar nesse vídeo tanto quanto foi o outro. O que você deve prestar atenção é qual é a emoção. O que é a emoção que está desencadeando dentro daquilo que você acha que está se repetindo. E é aí que está a chave. Porque no primeiro vídeo eu falo para você sobre a teoria. E aqui eu estou falando para você a chave para desligar aquilo que eu falo no primeiro vídeo lá atrás, anos atrás. Que é o quê? Não basta só você aceitar que isso se repete. Poxa, minha vida é assim, nossa, eu me sinto assim. E aí, o que você faz com isso? Vai aceitar? Vai aceitar dentro daquilo que eu falo no outro vídeo, que uma hora o universo olha pra você, aí tem um choque de energias e bum! Acabou? Acabou, né? Será? Né? O que vai gerar aquela nova energia? Porque ela tá meio estranha ali, né? Então, para que você não fique vivenciando isso repetidamente, aceitando que é uma repetição e achando que não tem conserto, sim, tem conserto. Tá? Aceitar que você tá bugado não é aceitável. É inaceitável, cara. Né? Mulher, né? Menina, não sei. Amigos e amigas, né? Daqui a pouco eu vou virar radialista, ficar inventando esses chavões aí, né? Mas é sério isso, tá? Tem conserto isso.
O que você precisa prestar atenção de verdade não é nas situações que se repetem, tá? Nos detalhezinhos, tipo, a pessoa fez isso igualzinho, eu lembro, eu sei o que você vai fazer depois. Você saber o que a pessoa vai fazer depois e não fazer nada para mudar, não tem fundamento, não lhe tem nenhuma serventia. Porém, a partir do momento que você questiona, olha para dentro de si, e aí vem uma coisa legal. Se eu te falar que você tem a possibilidade de ter 3 princípios de visão, como se fossem 3 mentes. 3 mentes, 3, tá? Essas 3 mentes, elas funcionam como? Você tem a visão que você já conhece, tá? Que é aquilo que você acha que está se repetindo na sua vida. Você tem a visão que ela consegue analisar num outro prisma, num outro ângulo, aquilo, como se fosse alguém de fora, tá? E ela vivencia um outro lado. Imagina que essa está do lado num papel, ela está fazendo uma coisa, tá? E não tem outra pessoa que está na outra situação que você se colocou, né? É como se essa outra mente fosse a outra pessoa. Você consegue se colocar no lugar dela e olhar com os olhos dela, ok? Então, legal, você tem 2. E vamos colocar assim, você tem uma terceira aqui, mais ampla, mais consciente. E essa outra, ela consegue te dizer, olha, você viu o que aconteceu com a primeira? Você viu a segunda, o que é? Lembra aquela história de que existem a sua verdade, a minha verdade e a verdade verdadeira? Então essa terceira visão, essa terceira mente é a verdade verdadeira. Ela consegue analisar um amplo aspecto, todas as condições e te colocar nos trilhos de novo. Então a primeira coisa que você vai fazer, tá? Você identificou, está se repetindo de novo, vai acontecer isso. A pergunta não é se a pessoa vai fazer ou não, ou já sei o que vai acontecer, é o que eu estou sentindo com isso. A chave está aí, a primeira chave que você deve girar. Opa, estou sentindo isso daqui. Por quê? A pergunta, por que estou sentindo isso? E aí, a partir daí, você vai começar a identificar a raiz da coisa. Você vai voltando para trás, porque em algum lugar isso começou, para identificar onde começam essas questões suas. O que desencadeou? E muitas vezes é um processo de memória seu, que causado com relação a uma situação ou pessoa, geralmente está relacionado a pessoas, que leva a acontecer essas questões hoje. A partir desse momento, você vai entender onde foi que, claro, no processo negativo, como eu falei, onde foi que a pessoa te machucou, o que foi que quebrou ali. Sendo assim, você tem condição de voltar e começar a entender o ponto de vista da pessoa. Se você entender que quando alguém te machuca, que nem eu falo no outro vídeo, né, os processos de perdoar ou não, se você não está realmente disposto a seguir em frente, a pessoa pode ajoelhar na tua frente, construir uma casa, repetindo até as palavras daquele vídeo, né, construir uma casa foi o que eu usei, mas pode ajoelhar nos seus pés, se rasgar inteiro na frente de você, né, na tua frente, e isso não vai adiantar se você não quiser levar a sua vida em frente, seguir adiante, tá? A pessoa pode se desintegrar na tua frente, mesmo assim para você não vai bastar. Mas se você quiser mesmo seguir em frente, a primeira condição é identificar onde começa, tá? Muitas vezes não é simples, mas se você for voltando atrás, você vai ver que geralmente processos assim, eles estão diretamente ligados, inclusive o seu comportamento, tá? Psicologicamente falando, ele volta para aquele tempo. O seu tom de voz, a forma como você retesa os músculos, você fica com o ombro meio contraído assim, meio, o olhar meio, sabe, respiração, o que geralmente você faz depois que acontece aquilo, tudo isso está diretamente relacionado àquela memória. O cérebro começa a disparar isso, falar assim, faça isso, porque é assim que funciona. O lance todo para você entender é quebrar essa sequência, tá? Você vai chegar lá e vai falar, não é assim que funciona, agora eu vou modificar essa rotina, eu vou fazer diferente. Só que para você fazer diferente, você precisa identificar e se reestabilizar emocionalmente para criar uma nova realidade. Para sair dessa sensação de que já vi isso antes, já aconteceu e vai acontecer de novo, tá? Não aceite isso. Sua vida não foi feita para ser um
um reloginho que fica girando ali o tempo todo na parede, parado no mesmo lugar. Sua vida é uma coisa assim, potencialmente inimaginável. Não importa onde você está, não importa se você tem uma enfermidade, o que você está fazendo agora ou o que você acha que é capaz de fazer. Acredite, tá? A sua mente, a sua vida é uma infinidade de possibilidades que você sequer imagina. Sendo assim, você vai identificar essa memória, essa emoção e ir trazendo e voltando para analisar onde está a origem e modificar o seu pensamento a partir daí. Seja procurando a pessoa, conversando com ela, se não der, mentaliza. Se achar que não vai funcionar falando com a pessoa, não é o seu caso, você só precisa entender que você tem totais condições de mudar essa realidade. Ela pode ser a médio, longo ou curto prazo, depende de você, depende daquilo que você aceita mudar na sua vida. Alguns processos demoram mais, outros processos são mais rápidos. Só que para isso não existe receitinha de bolo, gente. É identificar, aceitar e saber que você tem condições e poder para mudar isso. Beleza? Sendo feito isso, aí você vai trazer e começar no aqui e agora a modificar essa coisa. E uma coisa importante a dizer: mudar de cidade, mudar de pessoas, não muda ninguém. Não muda ninguém. Dia desses eu estava falando isso para uma pessoa. Você pode viajar o mundo inteiro, conhecer lugares exóticos, paraísos naturais, não importa, né? E saltar de paraquedas em Dubai. Você pode viver viajando o mundo todo e ainda assim ser uma pessoa extremamente vazia. E você pode viver trancado dentro de uma sala a vida inteira e ter uma vida muito mais intensa do que alguém que viajou o mundo inteiro. Porque você vivenciou cada momento. Então o segredo não é tentar viajar o mundo inteiro para achar que está vivendo. Você pode viajar o mundo inteiro morto. Entendeu? Morto por dentro. Emocionalmente morto. Ou até mesmo racionalmente, né? Não está se ligando do que você tem à sua volta. E ao mesmo tempo uma pessoa dentro de uma sala, dentro de um quarto, olhar para ela o céu, né? O azul do céu e o branco das nuvens encanta e ela vive cada momento assim. Percebendo essas mudanças. E ao mesmo tempo uma pessoa viajar o mundo inteiro e não ter o prazer de realmente desfrutar daquilo. Ela só está preocupada em tirar selfie e mostrar fotinho na rede social. Mas ela não teve real experiência de intensidade com relação àquilo. Ok? Então eu espero ter auxiliado nessa parte de entender, tá? Para vocês entenderem, para quem estava questionando, né? Eu me sinto assim, realmente eu tenho uma teoria tal, e é do mesmo jeito, ou eu estou vivendo essa situação, a minha existência está bugada. Não está não, não está não. Você tem como consertar isso. Se você está sentindo isso, você tem que identificar onde está o bug e ir lá e consertar. E você, assim como causou o bug, você tem total condição de consertá-lo. Basta você querer, tá? Como eu falei, o poder é seu, a decisão é sua. Identifique a emoção, veja qual é a relação dela. Como eu falei, nem sempre é simples, mas se você for parar e analisar, a maioria das pessoas, pelo que eu venho observando nos últimos anos, pega do último vídeo que eu falo sobre isso, de 2016 para cá. A maioria das pessoas isso aconteceu ali, por isso que eu quis usar uma idade escolar, né? 6ª, 7ª, 8ª série, mais ou menos assim. A maioria das pessoas, algo acontece ali, pelo que eu converso. Poxa, na escola tá o amigo, a menina, o menino fez isso, fez aquilo. Geralmente começa ali, tá? A professora, tem gente aqui assistindo, provavelmente foi uma professora, um professor, em algum momento, alguma situação causou isso, e agora você está com alguém, ou no trabalho, ou teu chefe, e a hora que teu chefe faz, que faça isso para mim, que não sei o que lá, está acontecendo um momento assim, você para e fala, poxa, de novo isso, porque foi lá atrás. Então você tem que entender o que causou isso e qual a sua situação emocional diante disso para poder modificar. Se você não reconhecer a tua emoção, é por isso que, né, o título, né,
loop infinito. Por quê? Dá a sensação de infinidade mesmo, porque você fica repetindo aquilo, só que eu acho assim, eu só trazer a teoria para vocês era uma coisa ainda, eu sentia falta de colocar um andamento no assunto. E esse andamento vem agora, que é o quê? Dizer para quem ainda não percebeu isso, que na verdade não é para aceitar que tem algo errado e que vai ser assim para sempre, não. Para sempre assim, né? Vamos colocar até o final dessa vida. Você não sabe, né? Morreu, né? Como eu falei, esse vídeo se trata de, independe daquilo que você acredita. Você acredita que você tem uma vida só, tá ótimo, perfeito. Porque nesse aqui agora que tá valendo essa coisa toda, tá? Então, identificar, como eu falei, e trazer para você a questão de se desdobrar mesmo. A tua mente, você se analisar, você olhar para você como se você fosse um médico ou uma outra pessoa de fora que não vivenciou aquilo. É se analisar friamente, tá? Que é essa visão mais ampla. Num primeiro momento é você tentar se colocar. Ah, Lilo, mas se eu não conseguir me colocar no lugar da pessoa, tiver essa dificuldade? Porém, se você conseguir dar esse desdobramento, uma visão mais ampla, e se analisar de fora, e detalhe, gente, é importante para encerrar agora, tá? Eu vou deixar vocês só até aqui com a informação, porque eu acho que para muitas pessoas já é informação demais. Se você conseguir se dar essa análise, entenda que essa visão ampla não é ser o juiz que te dá o benefício da razão, ok? Essa outra visão, essa terceira visão mais ampla, não é a visão que vai falar assim, nossa, olha só, você tem razão, é por isso que você sofre, olha só, você tem que mandar prender a pessoa. Não é isso, não é isso, tá? E também não estou falando de casos criminais, tá? Aqui não se trata da justiça legal, a justiça do homem que manda prender. Se for algum caso assim, claro, denuncie. O que eu estou dizendo é, você com a sua mente, essa mais ampla, ela tem que se colocar numa posição assim, veja o porquê que você se colocou nessa condição, de atrair essas situações que se repetem. Olha o que você se colocou, tá? Essa outra mais ampla, ela te dá essa condição. Então você pode desenvolver ela primeiro e chegar num ponto dela conseguir, né, você se convencer a desdobrar e ver com os olhos do outro. Então ela vai te falar, olha só essa situação que você colocou. Tá? Não estou falando que você está certo nem errado, você com você. Tá? Você falando com você. Não estou falando que você está certo nem errado. Essa foi a situação que, friamente analisando, você se colocou. Agora vamos tentar olhar com os olhos do outro, da outra pessoa. Ah, mas essa pessoa era má, ela estava querendo me magoar, me humilhar. Não, ela não estava querendo nada, ela só estava fazendo o que ela fez. O que ela fez? Então, mas, entendeu? Você vai provavelmente, espero que não, mas provavelmente você vai ter uma situação de conflito de querer condenar a pessoa. Não. Essa mente mais ampla, ela vai dar razão. Que não é bem razão, é só um ponto de vista. Olha, eu não queria te magoar. Essa pessoa aqui, eu não queria te magoar. Eu só fiz isso porque não era o meu momento. Eu não gostava mesmo de você, eu não estava querendo nada com você, eu não queria você na minha festa, ou será que essa outra aqui, essa mãozinha aqui, já não tinha sido magoada por essa outra antes? Entendeu? Então essa outra mente, a ampla, ela vai te dar essas condições de analisar, só que você tem que se colocar num ponto neutro, para poder entender todo o processo e poder modificar essa sua realidade. Senão você volta a se vitimizar e a se colocar em condenação em relação a outra pessoa, e aí você atrai de novo alguém que vai te ferir. É simples assim, beleza? Espero ter te ajudado. Mais uma vez, como eu prometi, questione, não sou o dono da verdade, estou apenas colocando aquilo que eu tenho como experiência, como eu observo na minha vida e como eu observo na vida das pessoas. Se te ajudar, ótimo, ótimo. Se puder mudar a tua vida, ótimo, excelente. Esse é o intuito. Se no mínimo você questionar coisas que possam te despertar algo para que possa levar a sua vida para outra coisa que você se sinta melhor, para mim já valeu os 40 minutos aqui que
estar durante esse vídeo, ok? Então é isso aí. Deixo vocês com um grande abraço. Segue o seu caminho, se questione. Você tem total condição de modificar a tua realidade. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!